livro de Revelações. Qual que é o livro de Revelações? Apocalipse. Apocalipse, no seu capítulo de número 21, e do seu verso 1 ao verso 8. Apocalipse 21, verso 1 ao verso 8. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Apocalipse 21, verso 1 ao verso 8. Esther. Apocalipse 21, verso 1, diz assim: Então vi uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu já haviam desaparecido, e o mar já não existia mais. Está dando uma microfonia aqui, cadê o Moisés? Ah, tá com o bebê. Irmão. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu. Era uma visão gloriosa, linda, como uma noiva que vai se encontrar com seu noivo. Eu ouvi um alto brado que vinha do trono, dizendo: Atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e Ele morará com eles, e serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles, e Ele será o seu Deus. Verso 4: Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e as coisas antigas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. Então ele me disse: Ponha isto por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. E continuou: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, eu darei de graça das fontes da água da vida. Aquele que vencer herdará todas estas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, aqueles que estão infiéis a mim, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam a feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém? Som. Glória a Deus, som. 1, 2, som. Meio fechado. Som, 1, 2, som. Som. Tá bom, deixa assim. Toca a pilha desse. Queridos, deixa eu. Som. Deixa eu contextualizar esse texto para os irmãos. Os irmãos sabem. Teste som 1, 2, 3. Glória a Deus. Os irmãos sabem que o livro de Apocalipse, ele é o livro da revelação de Deus, a revelação das últimas coisas. Ele é um livro escatológico, ou seja, ele fala daquilo que ainda, na visão, da grande visão
geral da igreja, esse livro ele vai tratar das coisas que ainda virão, das coisas que ainda estão por vir. Algumas coisas já aconteceram, outras ainda estão por vir. Esse capítulo 21, por exemplo, ele fala de algo que ainda virá. Porque esse capítulo 21 do livro de Apocalipse, ele vai falar sobre o reino de Deus, o reino do Senhor. E nesta noite eu quero falar sobre esse reino. Porque nós estamos aqui como igreja, e o objetivo da igreja do Senhor, o objetivo meu, o objetivo seu, o objetivo da igreja em todo o mundo é alcançar esta graça do Senhor. Nós, como igreja, eu, por exemplo, ou eu por mim, eu falo por mim, mas eu creio que todos, nós viemos aqui nesse domingo, viemos aqui neste lugar, porque nós sabemos que nós precisamos de Deus, que nós somos necessitados de Deus, e que nós temos um alvo, um objetivo claro, nítido, proposto em nossa vida. O nosso objetivo, o meu objetivo, é participar desta grande festa, é participar deste grande momento, desta visão que o apóstolo João teve. Ele teve uma visão, esta visão ainda virá, ela acontecerá, e toda a igreja participará disso que nós estamos aqui nesta noite compartilhando. Então, esse é o nosso objetivo. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós congregamos, por isso que nós viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo ele vai dizer que a palavra de Deus tem algumas funções. A palavra de Deus ela é para nos ensinar, a palavra de Deus ela é para nos corrigir, a palavra de Deus é para nos redarguir, a palavra de Deus é para nos dar força, a palavra de Deus é para nos dar ânimo, ela é como um alimento para a nossa vida. Para quê? Para que nós possamos suportar todas as lutas, todas as dificuldades, todos os percalços que a vida apresenta, espiritualmente falando. Eu preciso, então eu venho nos cultos, eu participo dos trabalhos de uma igreja, não para somente fazer algo social, não para ser somente um encontro onde eu venho ver amigos. Isso faz parte, mas esse não pode ser um objetivo. O objetivo eu estou aqui para ser abençoado, para ser corrigido por Deus, para ser ensinado por Deus, porque eu quero chegar, eu quero viver a visão que o apóstolo João teve naquele dia na ilha chamada Ilha de Patmos. É para isso que eu venho aqui. É para isso que eu estou servindo a Cristo, para poder alcançar a vitória. A vitória não está aqui nesta terra, hoje, neste plano, neste momento. A vitória está em algo que Deus tem ainda por fazer. Deus ainda tem algo por fazer. E esse algo por fazer é onde está a vitória da igreja. Então eu não posso basear a minha vida com Deus, a minha vida espiritual, pelo momento que eu estou vivendo. Eu não posso basear a minha vida espiritual por aquilo que eu estou passando, porque esse não é o final de todas as coisas. O final de todas as coisas é esse dia, esse glorioso dia, como a Bíblia mesmo fala, os escritores dizem, o grande dia do Senhor. Esse é o que deve ser aquilo que arde no coração de todo crente, deveria ser isso, o grande dia do Senhor. A esperança de estar naquele grande dia, participando desta visão, participando disso. Então esse é o objetivo. Então eu quero falar sobre esse reino, mas não somente falar sobre esse reino, mas eu quero falar quem estará nesse reino e quem não estará nesse reino. Porque nós vemos aqui no verso 7, Deus fala quem vai participar, e no verso 8 Deus fala quem não vai participar desse grande dia. Então, primeiramente, meu querido, eu quero dizer para você o que Deus irá fazer. Lembrando que o apóstolo João, quando teve esta visão, ele estava numa ilha chamada Ilha de Patmos. Era prisioneiro, tinha quase 100 anos de idade.
e estava ali quebrando pedras, condenado por pregar o Evangelho, condenado por fazer a obra do Senhor. E um certo dia, talvez no momento de descanso, João talvez senta-se perto de uma rocha e olha para o céu, e naquele momento Deus abre os seus olhos espirituais e ele enxerga esse grande dia. Então João, quando ele começa a relatar, ele vai dizer aqui no primeiro capítulo, ele vai assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, de Deus, que descia do céu, adereçada ou enfeitada como uma esposa, como uma noiva, para o seu noivo. Então, irmão, a primeira coisa que João diz é o que Deus irá fazer. Porque ele fala que ele viu um novo céu e uma nova terra. E que a velha terra e o velho céu havia se passado. Quando a Bíblia fala de novo céu e nova terra, algumas pessoas têm o entendimento de uma aniquilação da terra, uma destruição da terra. Mas não é esse o entendimento. O entendimento é de uma renovação. De Deus restaurar, é uma restauração. É uma regeneração da terra. E não uma aniquilação desta terra. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer uma restauração. Porque quando o homem peca, quando o homem cai, a queda do homem, o pecado do homem afetou toda a criação. Ela afeta o cósmico todo. O pecado atingiu todo o cosmos. Alterou tudo. Mas Deus fala, Ele promete, é uma promessa. Deus, Ele mostrou para João, este mundo que você enxerga, essa maldade que você vê, esse pecado que contaminou a terra, que atingiu a natureza, que atingiu os animais, que atingiu todo o corpo celeste, atingiu tudo. Este pecado, João, ele vai desaparecer, vai ser aniquilado. Vai haver uma regeneração, uma nova criação de Deus, porque Deus fez a terra para o homem, mas Deus vai restaurar, uma restauração da terra corrompida de pecado, por uma terra onde Deus habitará. É essa renovação, é essa nova terra, meu irmão, que Deus promete. E o Senhor diz, e João fala que além de ele ver essa nova terra, esse novo céu, ele diz que não haverá mais o mar. E por isso muitas pessoas às vezes têm uma interpretação de que, bom, se não haver, hoje tem mar, então como que não vai haver mar? Então só pode ser algo novo. Não, irmão, nós temos que entender uma coisa. Apocalipse é um livro, escrito em figuras, em linguagens. E nem sempre o que está em Apocalipse ele é literal, mas é uma linguagem onde João encontrou para poder descrever algumas situações. Então, quando João descreve que o mar não existirá mais, lembre-se, João está onde? Preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. O que João está enxergando? O mar. E o que o mar está fazendo com João? O mar está separando João. O mar está distanciando João das pessoas, do relacionamento. O mar é aquilo que afasta, é o que desloca. Hoje o mar divide nações, divide continentes. O que João estava dizendo não haverá mais, quando Deus restaurar esta terra, não haverá mais essa divisão, esse afastamento entre as pessoas. Aquilo que afasta não vai afastar mais. Aquilo que impede do homem se aproximar de Deus, ou do homem se aproximar do seu próximo, não vai haver mais. É esta divisão, este é o mar. O mar aqui é o mar de divisão. E quando Deus então restaurar a terra, isso não vai existir. Não vai haver essa separação. Todos nós viveremos juntos, unidos, como uma única família. Não haverá mais, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja fulano. Não, será todos unidos, não há mais o que separe. Não vai haver mais o mar significa aqui separação.
O mar aqui significa pessoas, nações. Porque em Apocalipse mesmo, capítulo 3, diz que João viu uma besta, um homem que se levantava do mar. E esse mar era as nações. Então quando a Bíblia fala de mar, ele está falando de pessoas, de separação, daquilo que distancia. Isso não vai existir mais. Por que não vai existir mais? Porque no capítulo 3 tem uma promessa gloriosa para nós. Olha o que João diz no capítulo 3, no verso 3. E ouvi uma grande voz que veio do céu, que dizia: eis que o tabernáculo, ou seja, a morada de Deus, agora está com os homens. Pois Deus vai habitar com eles, e eles serão o seu povo, e o Deus será o nosso Deus. Irmão, olha que coisa gloriosa. Não haverá mais a separação entre terra e céu. Não haverá mais. Hoje o tabernáculo de Deus está no terceiro céu, como o apóstolo Paulo fala, que ele subiu até o terceiro céu, ele viu coisas e ouviu coisas que ele não conseguia explicar. Mas quando chegar esse glorioso dia, a palavra diz que Deus descerá o tabernáculo de Deus, ou seja, a glória de Deus estará com o homem. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Porque o que faz o céu ser céu, irmão, é a presença de Deus. Porque se não tem a presença de Deus, não é céu, é qualquer coisa. Onde tem a presença de Deus é o céu. E aqui a palavra do Senhor diz que o tabernáculo do Senhor vai descer dos céus, junto com a cidade santa, junto com a igreja do Senhor, para que nós possamos viver numa nova terra, uma terra agora renovada, uma terra agora onde não há mais o pecado, onde não há mais o mal, e nós viveremos eternamente com Deus, e nós seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus. Então é isso, é o que Deus vai fazer, é o que nós vamos viver pela fé. Eu creio nisso. E por que eu creio também? Porque no verso 6, olha o que está escrito no verso 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. A quem tiver sede, de graça me darei da fonte da vida. E no verso 5, ele disse: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e são fiéis. Por que eu creio? Porque tenho fé. E por que eu creio? Porque quem disse que vai fazer isso é o meu Senhor Jesus Cristo. E ele disse para João: João, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e elas são fiéis. Vai se cumprir. Se você crer, você verá e você viverá esta verdade. Aleluia. É por isso que eu creio. Eu não creio porque quem disse aqui não foi qualquer uma pessoa, foi o próprio Deus que disse: escreve isso, porque eu sou o princípio e eu sou o fim, eu sou o alfa e eu sou o ômega. O que ele estava dizendo: está consumado, está feito, isso aqui já está feito, já está pronto, só está aguardando o momento de Deus aparecer, mas tudo isso já está pronto, já está consumado, já é meu, já é seu, já é da igreja, por direito é nosso. E eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Então o primeiro ponto, o que Deus vai fazer? Deus vai fazer uma nova terra, um novo céu, onde não vai haver mais separações, não vai haver a diferença, onde não vai haver pecado, não vai haver mais nada. E o que vai? Eu disse o que Deus vai fazer, certo? O que Deus vai fazer? Uma nova céu, uma nova terra. Ou seja, o reino dos céus estará conosco nessa nova terra. E nós vamos viver este reino diante de Deus. Então você pode perguntar: pastor, e o que não vai estar nessa nova terra, nesse novo céu? Vamos ver o que não vai estar? No verso 4. O que não vai entrar nesse lugar? Olha o que diz aqui no verso 4. E Deus limpará dos seus olhos. Olha que coisa linda, irmão. Toda lágrima. E neste lugar, neste novo céu, nessa nova terra, neste lugar onde Deus habitará com o homem, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então o que não vai entrar neste lugar? Eu escrevi aqui. No versículo 4, João traz outra promessa gloriosa: que neste novo lar não haverá sofrimento, dor,
morte, tristeza e nem choro, porque essas coisas já se passaram. Quando os irmãos do primeiro século leram esta palavra, eles estavam vivendo um momento de perseguição e de sofrimento. E com certeza, quando eles leram esta palavra, onde João escreve no versículo 4, que o próprio Deus disse para ele escrever, que ele enxugará as suas lágrimas, e naquele lugar não vai ter mais dor, sofrimento, morte ou tristeza. Eu tenho certeza que esta passagem deu àquelas pessoas uma tranquilidade, uma paz, porque eles sabiam que aquele sofrimento teria um fim, e que o seu fim seria um fim glorioso. Louvado é o nome do Senhor. Eu tenho certeza que quando aqueles irmãos receberam esta carta de Apocalipse e leram e entenderam que todo o sofrimento que eles estavam passando, de perseguição, de morte, de luta, de sofrimento, eu tenho certeza que a igreja chorava, eu tenho certeza que a igreja estava sofrendo perseguição, morte. Todo dia era cristãos mortos, todo dia era cristãos perseguidos, sofrimento, sangue derramado. Mas quando chega essa carta e diga, olha, quando chegar a restauração de todas as coisas, quando Deus renovar os céus, quando Deus renovar a terra, quando o Senhor estiver habitando conosco, neste lugar não vai ter mais morte, neste lugar não vai ter mais sofrimento, neste lugar não vai ter mais dor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite eu quero dizer isso, eu quero profetizar na tua vida, que neste lugar não vai ter mais dor e nem sofrimento, e nem choro e nem angústia. Talvez hoje você está enfrentando isso, dor, sofrimento, angústia, amargura, mas eu quero te dizer uma palavra de profética, uma palavra de fé para o teu coração. Descansa em Deus, porque a promessa de Deus está de pé sobre a tua vida. E esse sofrimento, esta dor vai passar. Nesse lugar não vai entrar. Vai ser um lugar de alegria constante. Sempre quando eu prego sobre o reino, sempre quando eu prego sobre o céu, sempre quando eu prego sobre essas coisas, eu costumo dizer essa palavra, porque é uma palavra que alimenta a minha alma. Irmão, nessa terra você pode viver 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, 110, 120, eu não sei quantos anos Deus vai te permitir viver nessa terra, mas o sofrimento dessa terra, ele é passageiro. Da mesma forma que as alegrias também são passageiras. Hoje você está alegre, amanhã você pode estar chorando, mas vai passar, meu irmão. Vai passar. Mas na presença de Deus, não. Vai ser eterna a alegria. Glória a Deus. Será que não vale a pena sofrer um pouco? Será que não vale a pena chorar um pouco nos pés de Jesus? E sofrer, levantar, cair. Sofrer, levantar, cair. Porque quando chegar esse grande dia, não vai ser por uma hora que você vai sentir paz. Não vai ser por um dia que você vai sentir paz. Não vai ser por uma semana. Não vai ser por um mês e nem por um ano. Mas vai ser para a eternidade inteira. Eternidade é um espaço que não tem tempo. Será que isso não pode alegrar o teu coração no momento que você está passando dificuldade? Será que isso não pode trazer esperança para você dizer, ei, eu estou passando por isso, mas Deus vai me ajudar a passar. Mas aquilo que o Senhor tem para mim é eterno. Não terá fim. O Senhor diz, lá não vai ter morte, meu irmão. Não vai ter sofrimento, não vai ter dor, aleluia. Isso tem que alegrar o teu coração. Essa palavra tem que queimar no seu coração, na sua alma. Essa palavra tem que estar todo dia, tem que estar fixada na tua mente. Ei, naquele dia, quando eu estiver diante do Senhor, não vai ter mais sofrimento. É essa palavra que alimentava os mártires da igreja. É essa palavra que alimentava aqueles que perderam a sua vida por amor a Cristo. De saber que aquela dor que ele estava sentindo era passageira. Porque quando ele chegar diante do Senhor, será gozo e alegria eterno. Porque o contexto de Apocalipse, irmão, quando as pessoas leem Apocalipse, quem já teve medo de ler Apocalipse? Tem gente que fala, eu tenho medo de ler Apocalipse. Não, irmão, Apocalipse é uma palavra de alegria, de vitória. Apocalipse é uma palavra, é festa. O sentido de Apocalipse é festa. É Deus dizendo para a tua igreja, ei filho, um dia vai ter uma festa de casamento. O meu filho vai casar com a tua noiva, a igreja. Vai ter a boda do cordeiro. Vai ter festa. E neste lugar não vai ter mais sofrimento. Vai ser só alegria. O contexto de Apocalipse é alegria. É festa.
É a presença de Deus com o homem constantemente. Deus deu esse gostinho aqui quando ele teve 3 anos aqui na terra. Tudo bem, teve 33, mas ministerialmente 3 anos. Ele deu esse gostinho para o homem. O que é ter o Deus do lado do homem? Agora imagina você eternamente do lado dele. Você já imaginou isso? Sabe que isso não pode te trazer, irmão? Eu escrevi aqui, hoje nós podemos dizer que temos a mesma esperança que aqueles irmãos do primeiro século. Podemos enfrentar lutas, mas no fim de tudo será glorioso. A esperança do céu é a fonte de ânimo para os cristãos aflitos de todas as épocas. A esperança do céu é a fonte do ânimo para todos os cristãos aflitos de todas as épocas. Você saber que um dia você vai ter um lar celestial. E que nesse lar celestial, meu irmão, será o melhor lugar que você vai poder experimentar em toda a sua vida. Eu não sei qual foi o melhor lugar que você já esteve aqui nessa terra, mas eu digo para você, não se compara. Não se compara. Porque o que Deus tem é superior. É superior. Irmãos, tudo isso é maravilhoso. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão para a igreja. No verso 7, verso 8, Deus, ele vai dizer, ele faz um contraste e apresenta claramente características daqueles que vão desfrutar todas estas bênçãos e características daqueles que não irão desfrutar essas bênçãos. Eu quero ler primeiro aqueles que não vão entrar. Verso de número 8. Quem ficará de fora? Eu te falei o que ficará de fora. O que vai ficar de fora? Morte, sofrimento, tristeza, dor, angústia. Tudo isso vai ficar de fora. Lá não vai ter. Agora nós vamos falar quem vai ficar de fora, não o que. Verso de número 8. Verso de número 8. Quem ficará de fora? Olha o que diz o verso número 8. Eu vou ler até na versão mais simples aqui. Mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Então, irmão, veja que esse lugar maravilhoso, ele não é para todos. Mas ele é para pessoas que tiveram um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo, ele não acontece, ele só acontece num lugar. E esse lugar chama-se cruz. Esse encontro com Cristo, ele acontece nesse lugar. Esse lugar é chamado cruz. É na cruz que nós temos o encontro com Deus. Quando nós chegamos na cruz, a nossa vida precisa ser transformada. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, escrevi aqui, ele teve um encontro com Cristo. E a sua vida foi transformada. Continuamente, todos os dias. Pois ele não teve apenas um encontro com Cristo, mas ele teve uma vida transformada por Cristo. E aonde foi isso? Na cruz. A cruz, irmãos, é a ponte que vai te levar para este lugar chamado Reino de Deus. Então você precisa passar pela cruz. Todo homem precisa passar pela cruz. Todo homem precisa ter um encontro com Cristo na cruz. Só que o grande problema da igreja hoje, as pessoas não têm um encontro com Cristo na cruz.
Porque quando você tem um encontro com Cristo, a sua vida é convertida. Convertida. Sabe o que significa a palavra conversão? A palavra conversão, ela significa mudança de sentido. Quem já serviu o quartel aqui sabe isso, quem já fez ordem unida. Você está marchando, de repente, quem está na ordem unida, ele dá uma ordem, ele dá uma mensagem. Ele diz, meia volta, vou ver. O gesto que o soldado faz com os pés, de dar um giro de 180 graus, é chamado de conversão. Você faz uma conversão. Você estava indo para o sentido e agora você volta para o outro sentido. Então, quando uma pessoa se converte, a vida dela precisa dar um giro de... Tem gente, já viu gente, às vezes você está dentro do ônibus, a pessoa vai sair, eu preciso dar uma mudança na minha vida. Eu tenho que dar um giro de 360 graus. Vai voltar para o mesmo lugar. Porque de 360 graus é isso aqui, ó. Você está aqui, é uma volta completa. É 360 graus. 180 graus você está aqui e vem para cá, mudou de lugar. Então, irmão, não existe mudança de 360 graus, é 180 graus. E mudança é com encontro com Cristo. Ou seja, você está indo para um caminho, quando você encontra Cristo, a sua vida precisa mudar. Se não há mudança na sua vida, você não se converteu. A pessoa não está convertida, ela está convencida. E pessoas convencidas não entram no reino de Deus. Só entram no reino de Deus pessoas convertidas, transformadas. Pessoas que permitem Deus moldar o seu caráter, moldar a sua vida. Não, isso aqui é algo muito, muito sério. Porque, olha, o apóstolo João, Deus fala para ele, olha João, eu te apresentei o meu reino, eu te mostrei o que eu tenho para fazer para todos, e eu vou fazer. Pode escrever, vai acontecer, vai cumprir. Mas João, deixa eu te dizer, alerta o meu povo, escreve para eles, que esse tipo de pessoa, que ainda não teve um encontro comigo na cruz, que ainda não entendeu o que é a cruz, que ainda não entendeu o que é o Evangelho, que ainda não entendeu o que é converter, que é mudar de vida, mudar de pensamento, renovação de mente, de atitude. Fala para eles que se não acontecer na vida deles, eles não entram. Se eles permanecerem com essas atitudes que eu vou descrever, João, escreve aí, não vai entrar, não vai participar. Pode entrar na igreja, pode tocar instrumento, pode pregar a palavra, pode tomar ceia, pode fazer, dar oferta, dar dízimo, mas se não se converter, não entra. Não entra. Não pode ser convencido, tem que ser convertido. Glória a Deus! Aleluia! O apóstolo Paulo fala, escrevendo para a igreja de Coríntios, ele fala assim, olha, eu vos escrevo que antes vocês eram assim, mas agora não são mais. Antes vocês eram adoradores de imagens, antes vocês eram prostíbulos, eram efeminados, viviam na dissensão, na discussão, na briga, mas agora vocês não são mais, porque aquele que pratica essas coisas não entra no reino dos céus. E Deus vem aqui mais uma vez nos dizer, no verso 8, que quem vai ficar de fora daquele reino, daquele grande dia, ele dá uma lista aqui, e esta lista diz que o primeiro que vai entrar são os covardes. Pastor, quem são os covardes? Aqueles que têm medo, aqueles que são tímidos, que algumas bíblias dizem tímidos, aquele que tem vergonha de falar no microfone. Ai, pastor, eu sou tímido, eu não tenho vergonha de falar no microfone, eu não consigo. Não é esse, meu irmão. O covarde, o tímido, são aqueles que não tomam decisão por Cristo, não tem compromisso com Cristo, vive uma vida religiosa, mas não de profundidade com Cristo, não querem relacionamento com o Senhor, frequentam a igreja, participam de tudo que eu já falei, mas não tiveram um encontro, são covardes. São covardes. Não tomam atitude por Cristo, ficam divididos entre Cristo e o mundo, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. São esses que o Senhor está dizendo que não vão entrar no reino. Os covardes. Ele mesmo diz, os covardes, aqueles que são infiéis a mim.
Ele não está dizendo de pessoas que estão lá fora, está dizendo de pessoas que estão dentro da igreja. Os que são infiéis a mim. Os que não querem ter compromisso. Que não querem assumir a sua responsabilidade. Esses vão ficar de fora. Então não se engane, irmão. Não se engane, irmã. Tome uma decisão por Cristo. Vai para o pé da cruz. Vai lá na cruz e se converta. Pega a sua cruz. Jesus falou, chegaram para Cristo e falaram assim: Senhor, o que eu faço para te seguir? Jesus falou, pega a tua cruz e segue. É fácil pegar a cruz? Não é fácil não, irmão. Cruz significa sofrimento. Cruz significa dor. Cruz significa sofrimento, angústia. Cruz significa vergonha, humilhação. Cruz significa isso. E Jesus falou, pega a sua cruz. Não seja um covarde, toma uma decisão por mim. Meu pastor, lá na minha escola debocha porque eu sou crente. Deixa debochar, meu querido. Porque o que tem para você é glorioso. Mas o que tem para quem está debochando, para quem não quer, é terrível. É terrível. Mas no meu trabalho eu sou chamado de crentinho. Eu também sou. Meu nome lá é pastorzinho. Não tem problema. Eu sou mesmo. Não tem problema. Pode debochar. Pode ridicularizar. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que tem para a minha vida. Eu sei o que me espera. Glória a Deus. Toma uma decisão por Cristo, irmão. Não seja covarde. Porque os covardes não entrarão. Os infiéis são aqueles que permanecem na verdade, não permanecem na verdade e na vontade de Cristo. São os infiéis. Sabe? O Senhor diz aqui, olha, você deve fazer isso. Não faz. O Senhor não é, quando eu digo o Senhor não é eu não, é o que a Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz que você tem que perdoar, não perdoa. A Bíblia diz que você tem que amar, não ama. A Bíblia diz que tem que renunciar, não renuncia. A Bíblia diz que tem que abandonar, não abandona. São os infiéis. Não fazem a vontade, não cumprem a verdade de Deus, não vai entrar no reino. Não vai entrar. Os corruptos, pastor corrupto, eu nunca peguei dinheiro de ninguém. Quando a Bíblia trata de corrupto, não são esses, não é isso. Corrupto na Bíblia são aqueles que não possuem firmeza de caráter, se vendem para os prazeres do mundo, não tem firmeza de caráter, porque uma pessoa corrupta não tem firmeza de caráter, irmão, é um sem caráter. Corrupção é falta de caráter, porque quem tem caráter não precisa ser cristão. Quem tem caráter não é corrupto. Você já conheceu pessoas que não são cristãs e são mais honestas do que cristãos? Por quê? Porque tem caráter. E quando o Senhor diz que os corruptos são aqueles que não têm caráter, que não tiveram sua vida transformada, que não passaram pela cruz, foram convencidos. É triste, irmão, a realidade da igreja hoje. Triste. É triste. Salomão já foi comigo muitas vezes comprar coisas aí por aí. Quando você fala que vai dar um cheque, sabe o que as pessoas falam? Fala. A igreja? Não, a gente não aceita cheque. Não. Por que não aceita cheque? Porque, olha aqui, ó. Um monte de cheque devolvido. De igreja. De pastor. Irmão, ainda acha que vai entrar no reino? Não teve o caráter transformado, ainda acha que vai entrar no reino? O Senhor está dizendo aqui, ó, não vai entrar. Os assassinos, pastor, eu nunca peguei uma arma. Eu nunca matei ninguém. Não? Será que não? Porque assassino na palavra não é só quem pega em arma. São aqueles que não possuem amor pela vida. Matam as pessoas com as suas ações, palavras e atitudes. Jesus diz assim, ó, se você disser para o teu irmão que ele é um tolo, você cometeu assassinato. Sabia disso? Tem pessoas matando as outras com palavras, com ações, com atitudes. São assassinos. Então dentro da igreja do Senhor são assassinos. Quantas pessoas já foram humilhadas? Uma vez eu vi um pastor americano. Ele ia assumir uma grande igreja. Irmão, uma grande igreja. A igreja tinha só 15 mil membros. Ele ia assumir a igreja. Sabe o que ele fez? Ele falou, eu vou fazer um teste com essa igreja. Ele se vestiu de mendigo. E ficou na porta da igreja no culto pela manhã. As pessoas iam chegando. A maioria olhava para ele e ignorava ele. A maioria olhava para ele e nem é um lixo que está ali. Não é ninguém que está ali. E assim foi. Ele falou que poucas pessoas
foram até ele, cumprimentaram com um bom dia pelo menos, perguntaram se ele queria alguma coisa, queria uma água, queria comer alguma coisa. Poucos, a maioria passava e nem olhava. De repente o pastor que ia ser substituído, ia deixar o cargo, ia passar, ele falou assim: agora vamos receber o nosso novo pastor. Toda a igreja ficou alvoroçada, quem será? E chamou ele. Quando ele chamou ele, ele entra pela porta da igreja vestido de mendigo. E ele sobe no púlpito. E sabe qual é a palavra que ele fala? Estava lá fora. E mais de 90% dessa igreja nem olhou para mim. Se vocês não amarem uns aos outros, não serem meus discípulos, e não entrarão no reino dos céus. E ele desceu do púlpito e falou que depois a igreja começou a chorar. Sabe o que é isso, irmão? É o cristianismo que nós estamos vivendo. As pessoas só se preocupam com o seu umbigo, com o seu problema. Não olha para as pessoas do lado. Não tem palavra. As palavras que tem são palavras de crítica, de maldição, palavras de maldade, palavras ruins, atitudes ruins, ações ruins. E isso você vai matando as pessoas. E sabe o que você vai se tornar? Assassino. E o assassino não entra no reino de Deus. Os imorais sexualmente. Imorais sexualmente são aqueles que não buscam a santidade de Deus e se entregam às paixões da carne. Esses aí, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. O que o crente tem que fazer é buscar a santidade no Senhor todos os dias. Fechar a porta do pecado e abrir a porta do Senhor. Porque senão, irmão, não vai entrar no reino dos céus. Ah, mas então eu não vou mais pecar, pastor. Não, você vai. Você vai. Porque nós somos seres humanos. Mas a diferença é que eu não me conformo com aquele pecado que eu tenho na minha vida. Eu não me conformo com a situação que eu estou vivendo. Eu não gosto do que eu faço. Eu não gosto do que eu pratico. Eu busco todo dia em Deus e falo: Senhor, muda-me, transforma-me. Eu tenho arrependimento. Porque o princípio da conversão é arrependimento e fé, irmão. Não é impecabilidade. Porque tem pessoas que acham que quando você aceita Cristo, você se torna impecável. Não, você continuará pecando. O problema é que aquele pecado não te agrada mais, não te traz mais prazer. Quando você peca e o pecado traz prazer, você está cometendo um pecado consciente. Quando você erra e você sofre, se arrepende e se humilha, Deus perdoa. Está lá em 1 João. Mas quando você vive naquela prática, você é um pecador e não vai entrar no reino dos céus. Então o Senhor está dizendo assim: os imorais sexualmente, irmão, são aquelas pessoas que não querem mudança na sua vida, não querem ser transformados, santificados por Deus. Elas não se entregam para Deus, mas se entregam para as paixões. Elas não mergulham na oração, mas mergulham na pornografia e qualquer outra coisa, na prostituição, no adultério. Mas elas não mergulham em Deus, elas não buscam em Deus para se limpar. Esses não vão entrar. Agora aquele irmão que está lutando, ele tem aquele pecado, ele luta, ele cai, ele levanta, ele cai, mas ele não desiste, ele levanta, ele cai. Deus vai te ajudar, meu irmão. Se você está aqui nessa noite, essa palavra para você, Deus vai te ajudar, Ele vai te fortalecer e você vai vencer este mal no nome de Jesus. No nome de Jesus. Por quê? Porque você não se conforma com esse mal, você quer se libertar dele, então Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. Em nome de Jesus. Feiticeiros e idólatras, não precisa nem falar, né, irmão? Feiticeiros são os falsos religiosos. Mas pastor, tem crente feiticeiro? Ixi. A Bíblia fala que uma oração contrária é pior que feitiçaria. Quanta gente faz oração contrária? Quanta gente? Na minha época de conversão, Deus trabalhou muito rápido na minha vida, irmão. Com 3 meses, sabe, quando eu me converti, eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, já comecei a fazer a obra. Então,
Deus, em 3 meses já fazia muita coisa. E tinha uma irmã na igreja lá que ela fazia tudo até eu chegar, né? Eu chegar e a minha esposa chegar. E um dia ela confessou que o pastor, eu estou orando para esse casal ir embora. Oração contrária, irmão. Oração contrária. Crente faz oração contrária. É crente? Não. Ela era convertida? Não, ela estava convencida. Então, feitiçaria são os falsos religiosos, são os falsos adoradores, são os apóstatas da fé. Os que adoram a criatura, os ídolos, ao invés do seu Criador, o Senhor. Será que a igreja do Brasil não está, não? Hã? Para pensar. Irmão Milton, nós vamos fazer aqui a campanha da oração. 7 dias, 10 horas por dia orando. Duvido que vem um. Acho que é bem capaz de nenhum. 10 dias, 10 horas orando sem parar, irmão. Né? Vamos ser verdadeiro? Ninguém vem. Vamos colocar 1 hora. Poucos vão vir. Poucos vão vir. Agora põe ainda aí fora aí, ó. Vai estar aqui o cantor, sei lá, fulano de cal. Não vou falar o nome porque está sendo gravado aí, vai aqui, o cara do processo. Né? Põe aí que o cara vai estar aqui. Meu irmão do céu, vai vir gente para tudo que é lado. Para ver o homem. Para ver o homem. Está adorando quem? A Deus? Será que isso é culto de adoração a Deus? Hã? Né? Fala para a igreja lá, ó, vai vir o pastor Zezinho pregar. Só vem quem é crente para ouvir o pastor Zezinho. Mas fala que vai vir. Eu não vou falar o nome não. Fala que vai vir o pastor fulano, né? Pregar. A igreja lota. A igreja lota. Irmão, você tem que estar na igreja se é o pastor Zezinho, se é o pastor fulano. Você tem que estar na igreja se é culto de oração ou se é culto de louvor. Você tem que estar na igreja todo dia porque está servindo ao Senhor. Aí, como eu falei, a igreja é o lugar para que Deus trate a sua vida, para que Deus trate a minha vida, para que eu seja corrigido, para que eu aprenda, para que eu seja edificado, meu irmão. Esses dias eu compartilhei aí um texto aí, vale a pena ir para a igreja? Eu acho que duvido quem leu. Eu duvido quem leu aqui. Vale a pena sim ir para a igreja. Vale a pena ir para a igreja. Então, meu irmão, esses aí, os idólatras, porque a gente tem o costume de falar que nossos irmãos católicos são idólatras, porque eles têm imagem, são mesmo. São idólatras. Mas a igreja evangélica no Brasil é tão idólatra quanto ou mais. Tão quanto ou mais do que os católicos. Porque idolatramos o homem. Dá nojo de ver coisas ali fora. Dá nojo. Né? Há um tempo atrás eu queria fazer o aniversário da igreja aqui, perguntei para um cantor famoso aí, mandei um e-mail, quanto que era para ele vir cantar na igreja. Era R$8.000. R$8.000 para vir cantar na igreja. Fora avião, fora hotel, e fora não sei o que, fora não sei o que, fora não sei o que. Será que isso aí é adorador de Deus? Hã? Será que é? Será que essa pessoa é adorador mesmo? Fala para mim. Esses dias atrás aí, uma atriz famosa aí, acho que os irmãos viram, né? Ela foi para a África fazer missões. E aí uma parte de gente aí saiu criticando ela. Aí eu parei assim e falei, meu Deus do céu. Esses que estão criticando, sabe que eles já foram para lá? Sabe que eles já foram para lá? Sabe que eles já, pelo menos, mandaram uma oferta para quem está lá? Porque para criticar, irmão, tem um monte. Mas para fazer, é difícil. Estava metendo pau na menina. Tá lá no carnaval e agora está lá. Irmão, deixa Deus trabalhar na vida da menina. Só deixei a dica aqui, porque é assim, não é só com uma pessoa famosa, é com qualquer um. Para criticar tem um monte, mas para fazer são poucos. Então quem não vai entrar nos céus, irmãos? Os que adoram os idólatras, os feiticeiros. E tem uma classe aqui, irmão, que são os mentirosos. Mentiroso é mentiroso, não precisa nem muito qualificar quem é mentiroso. Mentiroso não entra no reino do céu, meu irmão. Às vezes a gente gosta de acusar as pessoas pelos pecados delas, já percebeu isso aí? Aquele lá é adúltero, adulterou. Aquele lá é homossexual. Aquele lá
E você que é mentiroso, você acha que a mentira não tira do céu? Ah, mas eu minto de vez em quando. Mentiroso. Mas, pastor, o que é mentira? Sabe o que é mentira? Por exemplo, você acha que não é mentira. Ó, você, quer ver? Eu vou falar aqui, você acha que não é mentira. E é mentira. Pastor, pode contar comigo. Ó, no dia tal, pode contar comigo, eu vou estar aí. Você não vem. Você fez o quê? Mentira. Pastor, ó, 9 horas eu estou chegando aí, hein? Conta comigo. Que hora que você chega? 11h30. Ô, pastor, não deu. O que você fez? Você mentiu. Você mentiu. Sabe como a gente faz as coisas? Às vezes a gente pensa que não é mentira, é mentira. Ah, meu irmão, o pastor não deu para eu vir. Aí você sabe que o pastor vai perguntar, mas por que você já falou, pastor? Eu tive um compromisso sério aí. Mentiu. Muitas vezes você mentiu, tinha compromisso nenhum, você só não quis vir. Uma vez que vai falar a verdade, pastor, eu não vim porque eu não quis vir mesmo. Estava cansado. Mas não, aí eu não vim porque eu tinha um compromisso, pastor. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Mentiroso não entrará no reino dos céus. Não entrará. Então, cuidado. Vamos lá para acelerar, porque o tempo já vai passando. Então, se eu falei que o que Deus vai fazer, o que não vai entrar e quem não vai entrar, então, pastor, vai sobrar quem? Quem entra no reino dos céus? Então, agora nós vamos falar quem entra, verso 7. Lê comigo, verso 7. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então, quem entra no reino dos céus? Os vencedores. E os filhos. Duas características que vão entrar no reino do céu: vencedores e os que são filhos de Deus. Então eu escrevi alguma coisa aqui. Quem é vencedor? Será que vencedor é aquele que conquista muita coisa? Porque a igreja evangélica hoje está contaminada por isso, né? Você vai ouvir um testemunho por aí, olha, eu não tinha nada, eu era um pé rapado. Hoje tem 3 aviões, 2 helicópteros, 3 submarinos e sou dono do continente asiático. Eu sou um vencedor. Depois você edita, viu aqui, Luiz? Depois você edita, né? Eu sou a universidade. É o vencedor hoje da igreja. Ele não fala assim, ó, eu era um mentiroso, mas hoje eu não minto mais. Eu era um sem caráter. Hoje eu tenho caráter, eu tenho palavra. Eu era um prostíbulo, hoje eu não prostituo mais. Não, irmão, isso aí não é ser vencedor, não. Vencedor é, olha, eu tenho um carro importado, uma Lamborghini, moro em Alphaville, residencial 10. Eu sou. Será que isso é ser vencedor, irmão? Será que isso é? Aí você fala, mas pastor, mas eu quero ter, eu também quero. Mas esse é o meu objetivo? Esse é o meu propósito? Esse é o teu propósito? O meu propósito já foi lá no começo da pregação. É chegar nesse grande dia aqui, ó, de entrar na cidade celestial. Lá eu quero entrar. Lá eu quero morar. Se eu moro aqui no Conceição, ou se eu moro no Jaguaribe, ou se eu moro em Alphaville, não me faz diferença. Mas aonde eu quero morar é na cidade celestial. Lá eu quero chegar. Se eu aqui, se Deus quiser e Deus me dá, eu morar lá no Residencial 9, eu vou com todo gosto e alegria, vou levar todo mundo para a minha casa. Mas se Deus continuar deixando ali no Jaguaribe, nos 3 cômodos que eu moro, glória a Deus, uma aleluia também. Louvado o nome do Senhor por isso, porque o meu objetivo é chegar na cidade celestial. Então, meu irmão, essas coisas não me afetam, mas para a igreja hoje no Brasil, vencedores são essas pessoas. Mas eu escrevi aqui, quem são os vencedores para mim, preparando essa palavra da palavra. Vencedores são pessoas que lutam e nunca desistem de lutar. Mesmo que se ferem, mesmo que se machuquem, mesmo que escorreguem, estão sempre lutando. Lutando contra quê, pastor? Contra o pecado, contra o mal, contra si mesmo. Estão sempre lutando. Esses são os vencedores. E Jesus disse que nesse mundo, meu irmão, não é eu que estou dizendo não, é Jesus. Jesus disse que os verdadeiros cristãos teriam muitas lutas e muitas aflições. João 16:32. João 16:32. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerão. Então vencedor
não é aquele que não tem problema, mas aquele que supera os problemas. Vencedor para Cristo não é aquele que passa por sofrimento, que não passa, mas aquele que passa e testemunha que venceu. Isso é vencedor, meu irmão. Isso é um vencedor. Lutamos contra quem, pastor? Contra as investidas de Satanás, que quer nos destruir de todas as formas. Irmão, ser cristão verdadeiro é lutar contra o inferno. Então, se você está sendo um cristão verdadeiro, você está vencendo, você é um vencedor. Porque você está vencendo as hostes espirituais, as potestades do inferno, você está vencendo. Porque ela quer destruir a sua vida. Você acha que Satanás está preocupado com quem está lá dizendo: ai, como é bom servir a Deus, hoje eu tenho Lamborghini, hoje eu tenho... Não, meu irmão. Esse aí já está indo para o caminho. Se ele não se converter verdadeiramente, não vai ter jeito não. Não estou dizendo, não, entenda que eu estou fazendo apologia à pobreza e estou dizendo que quem é rico não vai para o céu. Mas o próprio Jesus falou que é difícil, mas vai. Mas é difícil, mas vai. Mas é difícil, mas vai. É difícil por quê? Porque ele se prende nessas coisas. Se prende nessas coisas. É o jovem rico. Vende. Não, então não serve para mim. Então, irmão, vencedor é isso. Enfrenta Satanás. Enfrenta mais quem, pastor? Contra mais quem nós lutamos? Contra o sistema do mundo, que quer nos fazer voltar atrás, que quer nos fazer sofrer, pois é totalmente contra a verdade de Deus, e isso nos traz aflições. Temos que lutar contra o sistema do mundo, irmão, não tem. Ser cristão hoje não é fácil, irmão. Porque você já é o alvo. Você é crente? Sou. Então vamos ver se você é crente mesmo. Aí começa a vir, os pratos do Satanás. Aí começa a vir o suborno, começa a vir as propostas, começa a vir não sei o quê, e você tem que calar: não. O sistema do mundo, não, eu não vou cair nesse sistema do mundo, eu não vou cair nesse sistema de mentira, nesse sistema que para ser melhor tem que passar a perna em alguém, que para eu conquistar eu tenho que matar alguém, tem que derrubar alguém. Não vou cair. É uma luta, irmão. Mas se você vencer, você vai entrar no reino dos céus. Olha isso, que coisa linda. E contra mais do que lutamos, pastor? Lutamos contra o pior inimigo para mim: eu mesmo. Eu luto contra a minha natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, se eu não me engano, no capítulo 7, ele vai escrever: miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Olha a luta que estava dentro de Paulo. Estou falando de Paulo. Paulo tinha uma luta dentro dele, uma batalha, e essa luta está dentro de mim, está dentro de você. E a palavra do Senhor diz que se nós vencermos, nós vamos herdar o reino de Deus. Aleluia. Se você vencer essa batalha, não se entregar, meu irmão, você vai herdar o reino de Deus. Então você tem que lutar contra as paixões pecaminosas. Tem que lutar contra os desejos da sua carne. Porque se você vencer isso, você vai herdar o reino do céu. Então vencedores são aqueles que creem, aqueles que creem, e são aqueles que põem a mão no arado e não voltam atrás, mesmo que tenham que morrer pelo amor de Cristo. Esses são os vencedores. Esses vão herdar o reino dos céus. Sabe, aquele que não desiste, irmão. Perseverança. Irmão, cristianismo, evangelho é perseverança. E não desanimar. E aí, irmão, a outra característica de quem vai entrar no reino dos céus, para encerrar, são os filhos. Não são, o Senhor diz lá que os que vencerem herdarão, eu serei Deus, serão filhos. Então só vai entrar quem é, Quem não é filho não vai entrar, não é? Está escrito lá. Aí eu, pesquisando, eu achei uma mensagem de um pastor americano chamado Paul Washer. E o Paul Washer, ele escreveu 12 características de um verdadeiro filho de Deus. E eu vou ler aqui para os irmãos. Baseado, se os irmãos quiserem abrir, quiser não, quem puder abrir e tiver a Bíblia aí, na epístola de 1 João. Eu vou ler rapidamente. 1 João. Primeira prova de que nós somos filhos de Deus. Sabemos que somos filhos de Deus porque andamos na luz.
O nosso estilo de vida está aos poucos se conformando ao que Deus nos revelou sobre a sua natureza e vontade. 1 João capítulo 1, versos 4 ao 7. Olha aqui diz a palavra: essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então qual é a primeira característica de quem é filho? Andar na luz. O que é andar na luz? É andar como Cristo andou. Ele é a luz. É seguir os passos de Cristo. Segunda prova, são 12, irmão, tem que acelerar. Segunda prova de que eu sou um filho de Deus. Sabemos que somos filhos de Deus porque a nossa vida é marcada por sensibilidade ao pecado, arrependimento e confissão. 1 João 8, 10, verso 8 até o 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, meu irmão, eu sei que eu sou um filho verdadeiro porque eu sou marcado pela sensibilidade do pecado. Aquilo que eu acabei de pregar. Eu pego, mas eu me arrependo. Eu reconheço, eu vou lá e peço perdão. E não faço mais. Tento não fazer. Amém? Como que eu sei que eu sou filho de Deus para entrar no reino? Prova número 3. Sabemos que somos filhos de Deus porque guardamos os mandamentos de Deus. Desejamos conhecer a vontade de Deus, nos esforçamos por obedecê-la e lamentamos quando somos desobedientes. E ele colocou aqui, 1 João capítulo 2, verso 3 e 4. Vamos ler? 1 João 2, verso 3 e 4. Diz assim: e nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aí, ó mais uma prova de que é mentira. Ah, não, eu conheço a Bíblia, eu conheço Deus, mas eu não pratico a palavra, eu sou um mentiroso. Mentiroso vai entrar no reino? Não. Por quê? Porque ele não é filho. Prova de número 4. Sabemos que somos filhos porque andamos conforme Cristo andou. Desejamos imitar a Cristo e crescer em conformidade com Ele. 1 João capítulo 2, versos 5 e 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Está ficando difícil, hein? Não está ficando difícil? Entrar no reino? Está vendo como é de qualquer jeito? Tem que andar como Cristo andou. Como Cristo andou, irmão? Cristo andou na humildade, Cristo andou no amor, Cristo andou na misericórdia, Cristo andou no perdão. Não foi isso que Cristo fez? Cristo andou na reconciliação, Cristo andou amando os pecadores, Cristo andou pregando a palavra, Cristo andou cumprindo a palavra. Aquele que não anda como Cristo não é filho. Prova de número 5. Sabemos que somos cristãos porque amamos os outros cristãos. Está ficando difícil. Desejamos comunhão com eles e procuramos servi-los em atos e em verdade. 1 João capítulo 2, versos 7 ao 11. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Não é novo, já está lá. Mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, outras palavras diz odeia, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão, esse está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então quem não ama o irmão, quem não tem, sabe, aquele negócio chamado de suportar, aquele negócio de, chamado de saber que as pessoas têm dificuldade e temos que conviver com elas, cuidado. Prova de número 6. Sabemos que somos filhos de Deus porque temos desdém cada vez maior pelo mundo. Rejeitamos tudo que contradiz e se opõe à natureza e à vontade de Deus. Irmão, não vou continuar lendo, mas está lá em 1 João capítulo 2, 15, verso 17.
Sabemos que somos filhos de Deus e somos porque continuamos nas doutrinas históricas, nas práticas da fé cristã, permanecendo dentro da comunhão com os outros e fazendo o mesmo. Ou seja, doutrinariamente correto, dentro da palavra. Sou filho de Deus quando eu faço isso. Sabemos que somos filhos de Deus porque professamos que Cristo é Deus e consideramos Ele em mais alta estima. Ou seja, Cristo é em primeiro lugar na nossa vida. Cristo é o princípio de todas as coisas. Prova número 9. Sabemos que somos filhos de Deus porque a nossa vida é marcada por anseio e busca pela santidade. Eu já preguei aqui. Então quando eu anseio, eu busco, eu sou filho de Deus. Sabemos que somos filhos de Deus quando somos, porque praticamos a justiça, fazemos as coisas conforme o padrão de Deus. Então eu sou filho de Deus. Prova de número 11. Sabemos que somos filhos de Deus porque vencemos o mundo. Embora muitas vezes sejamos pressionados, cansados, vamos em frente pela fé, continuamos seguindo a Cristo e não voltamos para trás. Preguei já antes isso daqui. E a última prova é que nós somos filhos de Deus. Sabemos que somos filhos de Deus porque cremos naquilo que Deus revela sobre o seu Filho Jesus Cristo e temos a vida eterna somente nele. Aleluia! Então só quem se enquadra nessas 12 condições, irmão, é o Filho de Deus. E somente esses vão entrar no reino, irmão. Então não é de qualquer jeito, meu irmão. Não é de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz que a porta dos céus e o caminho é estreito e a porta é apertada. A porta do céu não passou por reforma nenhuma, ainda é apertada. E o caminho ainda é estreito. Só que ele conduz para a vida eterna. Agora existe um outro caminho, onde a porta é mais larga. E o caminho é bem largo, ou seja, é bem fácil. Não precisa renunciar, não precisa amar, não precisa perdoar, não precisa conviver, não precisa de nada disso. Só que cuidado, porque ele pode te levar para o inferno. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. A conclusão que eu escrevi diz assim: se temos essas qualidades e admitimos que elas estão aumentando em nós, temos a evidência de que conhecemos a Deus e produzimos o fruto de um filho. Porém, se tais qualidades estão ausentes em nossa vida, devemos nos preocupar por nossas almas. Temos de ser diligentes em buscar a Deus com respeito à nossa salvação. Temos de examinarmos novamente para ver se estamos na fé. Temos de ser diligentes em tornar seguros o nosso chamado e a nossa eleição em Deus. Então, meu irmão, será que eu estou produzindo esses frutos? Já preguei sobre frutos aqui um tempo atrás. Será que eu estou produzindo? Não? Porque senão eu não vou entrar no reino, não. Eu estou falando de mim, tá? Eu. Não estou falando de você, não. Estou falando de mim. Se eu não produzir isso, se essas qualidades não estiverem na minha vida, posso pregar para vocês aqui 20 anos, 30 anos, eu vou para o inferno. Então, meu irmão, cada um a salvação individual. Eu, como pastor, meu papel é esse aqui, ó. Pregar a palavra. Domingo de manhã hoje estive aqui ensinando a palavra. Agora à noite estou pregando a palavra. Aconselhar, se quiser aconselhamento. Dizer, olha, está errado aqui, conserta aqui. Se quiser ouvir e se enquadrar na palavra, você vai para um caminho bom. Agora, se não quiser, meu irmão, o inferno está aí, com as portas abertas, esperando qualquer um que quiser ir para lá. E não é a vontade de Deus não, tá? Porque a palavra do Senhor fala claramente que Deus fez o inferno para Satanás e os seus demônios. Então o homem está indo para lá de intrometido. Porque a salvação é simples. É aceitar Jesus como teu Salvador, arrepender dos seus pecados, ter fé e buscar a palavra dele. Só isso. E viver a vontade dele. Simples. E você vai vencer. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Quero orar rapidamente, irmãos. Nós temos que fazer a ceia.